Voltamos ao vivo com mais um bloco do nosso Momento Esportivo e um bloco especial. Vamos bater um papo agora com a escritora e coach profissional de futebol e vários outros esportes, a Tatiane Vilela. Já fizemos vários bate-papo com Tati. Ela está lançando o livro Segredo do Atleta Vencedor. Tati, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Momento Esportivo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui e vamos fazer uma apresentação do nosso livro aqui, que eu acho que tem um aspecto social muito grande. Essa é a nossa proposta. Tati, o Segredo do Atleta Vencedor. O livro foi lançado na última sexta-feira, né? Sábado, lá no Centro Cultural. Isso. É a editora Unimontes? A editora é a Voc Luz, junto com a Unisve, é de São Paulo. Ah, que legal. Conta pra gente, como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, O Segredo do Atleta Vencedor? Você que tem um filho vencedor, é atleta profissional, foi aluno da gente lá no IMPA, e hoje é um cara bacana que tem rodado o Brasil e o mundo. Como é que surgiu a ideia do livro? Bom, a ideia do livro, ela realmente veio por toda essa jornada como mãe de atleta, né? Toda essa experiência de muitas emoções, né? Altos e baixos, porque as coisas acontecem, muitas vezes a gente não sabe exatamente o que fazer, como fazer. E a gente foi buscando orientações, foi buscando respostas a todas essas perguntas, porque não é um processo fácil, como bem disse o pai, né, na entrevista anterior. Não é um processo fácil. E aí eu descobri que faltava informação, que faltava orientação às famílias e também aos atletas, entendendo que tudo isso é muito importante, o sonho é importante, mas além disso, é mais importante a gente fortalecer a identidade, fortalecer os nossos filhos nesse percurso, nessa caminhada. A gente está vendo que a caminhada não é fácil. Muitos jogadores, seu filho saiu para o Cruzeiro, ele jogou 4 anos no Cruzeiro, né? Sim. 5 anos no Cruzeiro, lá estudou. Como é que é essa história? O que você... Lá ele saiu aos 12 anos, né? Já jogou no Atlético Paranaense. Primeiro processo dele foi no Atlético Paranaense e aí depois no Cruzeiro. Então, do Cruzeiro ele ficou no Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 e no Sub-17 ele já foi pro Atlético, né? E então é uma jornada, né? São etapas que o atleta precisa vencer, né? E cada etapa ele tem que sempre estar oferecendo o seu melhor, né? É um ambiente competitivo, um ambiente onde estratégias são importantes, ações são importantes, né? Para que ele consiga alcançar o seu espaço. Pois é, Tati, a gente vê muitos garotos que começam, ficam anos no clube e de repente o clube fala assim, não dá mais. E ele às vezes não estudou, não fez outra coisa porque a própria profissão não dava tempo para ele estudar. As competições são diversas, viaja no Brasil e o mundo. Qual que é a dica que você dá para o garoto que quer virar jogador de futebol ou outro esporte, né, virar profissional? Bom, a nossa dica, inclusive o livro, ele vai falar sobre isso, né? Ele tem essa abordagem também, né? Apresentar aqui vocês. Ele tem essa abordagem. Dizer o seguinte, o esporte, ele tem um período na vida do atleta, né? Aqueles atletas que vão vencer, que vão alcançar esse ápice, eles também vai chegar um determinado momento e eles vão precisar desenvolver outras coisas, vão fazer outras coisas. Muitos vão virar empresários, vão virar outras atividades. A minha dica é, não deixem de estudar. Isso é importante, isso é necessário. No clube do Cruzeiro, tinha uma escola, né, dentro do próprio clube, dentro do centro de treinamento, tem uma escola, né, lá dentro. Mas é diferente, cada clube tem uma realidade, né? Acho que são poucos clubes que São têm, né? poucos que têm, Pouquíssimo. né? O Atlético, por exemplo, a escola é uma escola pública, normal, onde os atletas eram levados, né, até a escola, né? Tinha o ônibus que levava, buscava. Então, há sim
Hoje, há uma exigência, inclusive, para os clubes formadores, que os atletas estejam vinculados à escola e sejam acompanhados, inclusive por assistentes sociais e alguns pedagogos que estão ali fazendo esse papel de intervenção junto aos atletas, né? Então, é necessário, é importante. A própria seleção brasileira também vem cobrando isso dos atletas, tá? Esse acompanhamento, esse monitoramento estudantil. E hoje, agora, com esse processo online, mais fácil ainda. Porque antigamente as coisas eram sempre presenciais, então viajava, ia para campeonatos, ficava fora, igual meu filho viajou para a Coreia, viajou também para a China, e às vezes fica 15, 20 Olha dias aí lá, fora. garoto lá, bacana lá. Exatamente. E aí fica 15, 20 dias fora, perde aula esse período. Então, hoje, com o sistema online, as coisas já estão mais fáceis, né? Então, permanecer estudando é necessário, né? E é importante. Vitinho, um abraço. Olha o garoto aí, eu vi esse garoto pequenininho. Pra gente parece que continua pequeno, né? Não cresce. Pequeno, mas tá grande, cabeça, jovem formado, muito bem. Isso aí na época ele estava no Cruzeiro ainda, depois foi campeão na base. Isso foi em 2020, né? É cedo ainda, olha ele na base aí. Hoje foi campeão, olha lá o pai dele aí também. Sim. Foi campeão o ano passado com o time do Norte, né? Do Norte. Cheio de craques lá, e ele estava lá no meio deles. Sim. Daqui a pouco a gente vai ver a imagem dele comemorando lá. Isso aí é a Tati que a gente fez. Essa luta sua tá há muito tempo, né, Tati? Você foi em 2020. Justo. Conseguiu tornar realidade o seu sonho. Isso, é porque assim, eu me senti sozinha nesse percurso. Sabe, quando você quer fazer algo pelos nossos filhos, porque os filhos são preciosidades na vida da gente. E então eu queria saber o que fazer para ajudar o meu filho nessa caminhada, porque eu também sofria. A gente sofre, o sonho não é só do filho, né? A família, ela se envolve, né? A gente se envolveu e ao envolver, a gente precisa tomar algumas decisões, a gente precisa agir e gera também alguns conflitos, gera algumas ansiedades, gera alguns medos, né? E aí, eu queria ajudar as famílias a tomar essa decisão, a ajudar os seus filhos, né? Então, busquei, como eu falei, eu busquei vários cursos, eu busquei informações para saber o que dizer no momento certo, sabe? Às vezes a gente não vai acontecer exatamente como a gente espera. Vão haver momentos em que você não vai ter respostas que você gostaria de ter. Ou você não vai saber dizer para o seu filho que chega às vezes triste, chega chateado, né, com uma situação, e você não sabe. E é o que mais acontece. É o que mais acontece, são as frustrações, né, as inseguranças, e o que eu queria era meu filho fortalecido, o que eu queria meu filho de uma maneira que ele pudesse enfrentar tudo isso. E também ajudar as famílias a saber como vivenciar esse contexto. Eu sou professora, então eu sofria muito quando ele, no processo de monitoramento, ele precisava viajar, porque os clubes eles só alojam a partir dos 14 anos de idade. E desde os 12, ele já estava inserido na base de alguma maneira. Então, aí exigia dele viajar, ficar uma semana fora, era semana de avaliação dentro da escola, os treinos mais intensos, uma exigência de treinamentos mesmo de forma diferenciada. E aí competia com os estudos. Eu, como professora, questionava, será se isso realmente era o ideal e tudo? Mas a gente começa a entender que os nossos filhos não são como nós, né? Eu, professora, cada um tem as suas habilidades próprias, cada um tem seus sonhos próprios, e a gente precisa entender que permitir a viver essas experiências faz um processo de crescimento, de aprendizado muito grande. Não apenas alcançar o resultado de um jogador profissional, que é o que a gente aborda aqui no livro, reforçando. O segredo do atleta vencedor é ele entender que ele está num processo de coragem. Ele está num processo de acreditar no seu próprio sonho e lutar por ele. E que, independente do que vier a acontecer, ele precisa se sentir orgulhoso de tudo e de todo o processo que ele vem fazendo. E esse processo vai criar nele muitas outras habilidades e competências para lidar com a vida de uma maneira geral, né?
No livro você deve, eu vou ler também o livro, você deve abordar a questão da solidão, né? Você começou a falar aí, porque o garoto com 12 anos, larga a família, 13 anos, para ir morar na capital, foi para o Paraná também, como foi o caso do seu filho, rodou o Brasil e o mundo. Você aborda isso no livro também, essa solidão que ele sente, que o atleta sente de estar longe dos pais, da família, de sentir aquele carinho da mãe, ou do pai, ou do irmão, ou da irmã? A gente fala assim, o livro, ele tem várias abordagens. Ele fala do contexto sistêmico, entre família, atleta e clube, né? Uhum. Ele aborda as emoções de uma maneira intensa, porque todos nós estamos lidando o tempo todo, né, sobre as nossas próprias emoções, né? Então, saber lidar de maneira mais inteligente, a inteligência socioemocional, e vai abordar, sim, esses pontos de dificuldades, os momentos difíceis, e a gente vai sempre ter esse diálogo aí, refletindo, né, buscando reflexões importantes para ajudar as pessoas a fazer de algo difícil, enxergar dentro da dificuldade algumas soluções, uma luz no fim do túnel. Como faz para adquirir o livro, Tati? Qual que é? Livraria, onde compra, como é que faz? Sim, atualmente, né, eu estou com a venda dos livros no meu Instagram, né, Tati V Coach, e vocês também podem entrar em contato, né, pelo telefone 38 98403 7130, né, e a gente vai encaminhar o link para vocês da editora. Então, vamos repetir o telefone para a gente colocar lá na tela, 38 98403 7130. 8403 7130. Tatiane Vilela, você pode adquirir o livro lá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, você não vai sair agora não, tá, Tati? Segura aí, porque nós vamos trazer de novo os dois convidados aqui, o garoto que quer lançar um livro, né, antes da estrela brilhar, e quer ser jogador de futebol. Nós vamos convidar eles de novo para vir aqui no próximo bloco, aí eles vão bater um papo com a Tati ao vivo, vão tirar as dúvidas e ela vai esclarecer para ele. É fácil? É difícil? Você vai ficar sabendo agora, depois do nosso intervalo comercial. Momento Esportivo, 14 anos no ar.